Muito bom, meus amigos, poder falar contigo nessa reflexão espiritual deste momento. Está registrado no livro de São Marcos, o Evangelho de São Marcos, o capítulo 5, versículo 21 a seguir. Passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Estando ele ainda falando, está no versículo 35, chegaram alguns do principal das sinagogas, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Meus amigos, minhas amigas, a diferença daquele que crê e daquele que não crê. O Jairo, sendo um dos principais da sinagoga, ele não era sacerdote, mas organizava todo o trabalho administrativo, toda a organização ali do templo para o trabalho dos sacerdotes. Era um profundo conhecedor das tradições do judaísmo. Mas chegou um momento na vida do Jairo que tudo se desmoronou. A sua filha adolescente estava indo à morte. Com todo o seu conceito, a sua estrutura religiosa, a sua abnegação ao judaísmo, a tradição dos judeus, ele não achou outro caminho a não ser recorrer-se a Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava ali nas imediações. Tomando o conhecimento, foi ao encontro de Jesus. Prostrando-se aos pés de Jesus e roga: venha, Senhor, venhas. Impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela viva, ela sare e viva. Olha a fé do Jairo, a convicção do Jairo. Ele tinha certeza, ele tinha convicção absoluta, que se Jesus colocasse as mãos sobre a sua filha iria sarar e viver. Mas enquanto Jairo estava fazendo essa solicitação, chegava uma comitiva lá do principal da sinagoga e diz: olha, para que enfades o mestre, a sua filha já está morta, ela morreu. São os mensageiros da morte, os mensageiros da destruição, os mensageiros do fracasso, os mensageiros da miséria. Sempre nós vamos encontrar esses tais do nosso caminho, esses tais da nossa vida, aqueles que vão cortar a volta de você, vão desviar. Não vão fazer questão
de aproximar de você. Pode ser de mim, pode ser do outro. Isso nós estamos sujeitos da vida. Os negativistas, os mensageiros da desgraça. Sempre deparamos com pessoas assim na nossa caminhada. E não são poucas. E não foi só uma pessoa. Não adianta mais, Jairo. A sua filha acaba de morrer. Eles poderiam chegarem com outro comportamento. Oh, Jairo, ainda bem, graças a Deus, que você encontrou o mestre. Você encontrou o dono da vida. Você encontrou aquele que pode todas as coisas. Ainda bem, Jairo, que você encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Mas foi o contrário. Foi o contrário. Eles disseram, não adianta mais. A sua filha acaba de morrer. E Jesus, ouvindo as palavras desses elementos, dessas pessoas negativistas, Jairo, não temas, crê somente. Meus amigos, minhas amigas, há momento na vida que precisamos crer naquele que pode todas as coisas. E quando nós cremos, nós temos convicção, temos certeza. O Jairo estava com certeza, estava convicto que se Jesus fosse lá e colocasse as mãos sobre a sua filha, a sua menina, ela iria sarar e ter vida. Iria viver, voltar à vida. Ele tinha essa certeza. Mesmo que os outros não, mas ele tinha. E Jesus, conhecendo o coração do Jairo, porque foi um impacto muito grande aquela mensagem negativa. E quantos momentos da nossa vida ocorrem esses impactos. Mas Jesus, conhecendo o coração do Jairo, disse: Jairo, não temas, não deixe o temor entrar no seu coração, não deixe o medo lhe dominar, porque o medo atrapalha a pessoa em todas as circunstâncias, até mesmo profissionalmente, nas atividades cotidianas. Se a pessoa for fazer com medo, preocupado que não vai dar certo, e quantas vezes ocorre isso? Você tem um projeto, é bom nem falar muitas das vezes. Se falar, fala para quem tem fé, tem certeza, tem convicção, tem confiança que Deus vai estar na direção e no controle de todas as coisas. Mas acontecem pessoas que não nos ajudam. O negócio é tão sério que, em dado momento, Jesus só chamava os três, Pedro, João e Tiago. Deixava os outros discípulos lá, os outros apóstolos, e chamava para determinadas atividades espirituais só Pedro, João e Tiago, porque eles criam, eles acreditavam, era um grupo coeso da fé. E ali, meu amigo, minha amiga, Jesus diz: não temas, mas crê somente. A fé supera o medo. Quantas das vezes, até mesmo o médico, com toda a sua experiência profissional, ele diz: olha,
esse aí não tem mais jeito, essa aí não tem mais jeito. Essa doença aí é uma doença que tem levado muitos a óbito. Portanto, a situação do seu parente é uma situação irreversível. Pode chamar os outros parentes, está liberado a visita, para poder fazer a despedida enquanto está em vida. Isso acontece muito. Mas o Jairo sabia que a sua filha estava indo à morte. E ele recorreu à pessoa certa, aquele que é a ressurreição e a vida. O que ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele aproxima-se lá da casa do Jairo, estava aquele movimento, aquele chororô, pessoas chorando, aquele desespero que ser humano é tendência, né? Nossa, de humanos. Aí o que Jesus faz? É momento de crer, é momento de confiar, é momento de ter certeza, é momento de ter convicção. Aqueles que estavam ali chorando, desesperados, desesperançosos, poderiam também dizer: oh, graças a Deus, Jesus está chegando, o Mestre está chegando. O Jairo conseguiu trazer o Mestre para liberar a vida para a menina. Glória a Deus! Oh, a fé extraordinária! Mas muitas das vezes a fé confunde os sábios. Confunde os sábios. O médico chega e diz: é um milagre. É um milagre, ainda diz, é um milagre médico. É um milagre do mestre dos mestres, do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, aquele que é todo poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Não tema, Jairo, mas crê somente. Talvez seja a sua situação nesse momento. É momento de colocar a fé em ação no Todo-Poderoso, naquele que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e subiu para as alturas. Cerca de 500 pessoas viram quando ele voltava para o seu trono. E o anjo disse: varões galileus, o que estás olhando? Da mesma forma que ele subiu, ele há de descer. É a esperança dos salvos. Portanto, Jesus, chegando na casa do Jairo, despede todos os chorosos, deixou os discípulos mais distante e adentrou a casa somente com Pedro, João e Tiago e os pais da menina. E exatamente foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Impôs as mãos, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. Os que choravam
muito e pranteava. Vocês imaginam o pranto, ver a menina adolescente indo assim. E entrando, disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então, para Jesus, aquela morte ali era um sono. Era momentânea. Era a convicção do Mestre. Era a convicção do Senhor. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam, entrou, ele e os que com ele estavam, Pedro, João e Tiago. Entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Olha o que Jesus fez. Menina, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. E na mesma hora, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, glória a Deus. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, mas o alvoroço já estava ali, de uma maneira, tomou o alvoroço aquela multidão toda. A menina que estava morta, já andando, se movimentando como que nada acontecesse. Exatamente, meu amigo, era a fé do Jairo. Vá até a minha casa, Senhor, e põe as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Deve ser a nossa fé, a nossa convicção. Mas os milagres ficaram só para aqueles dias? Não. Jesus está pronto para atender a oração. Jesus está pronto para curar, para libertar o oprimido. Jesus está pronto para perdoar os pecados dos pecadores, mediante o arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, aquele que reconhece que é um pecador, que tem os seus pecados e precisa de perdão. Aquele perdido que precisa ser achado, encontrado, está a pessoa de Jesus Cristo. E ele sempre convidou: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio de Jesus. Quantos estão deprimidos, depressivos, angustiados, achando que a morte é o caminho mais viável, achando que sair dessa terra seria o melhor? Meu amigo, o Espírito Santo é aquele que está pronto para nos ajudar, nos confortar e nos dar força para seguir até Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Participe dos nossos trabalhos de evangelização, mandando a mensagem para alguém, do seu relacionamento social. Deus abençoe. Eu quero continuar orando por você, por todos os que têm acesso aos nossos vídeos. Deus abençoe e vamos juntos pela fé, crendo num Deus que pode todas as coisas,
O homem é limitado, mas Jesus é poderoso. Deus te abençoe e até a próxima mensagem, assim queira o Senhor, o nosso Deus. Seu amigo, Reverendo Moisés Olegário de Brito.